Boa noite para você. Sexta-feira, 22 de abril de 2022. Sindicato dos Opcionais e Secretaria de Mobilidade de Natal discutem estratégia para a cobertura de linhas de transporte coletivo que foram abandonadas pelo Seturne. A ampliação do serviço, inclusive, já foi autorizada pela Justiça. Mas a crise do transporte público não se restringe à capital. Duas empresas de ônibus que atendem a região metropolitana também encerraram as suas atividades. Você vai ver ainda. Restaurantes populares de Mossoró e Baraúna, que tiveram as suas atividades suspensas esta semana, deverão retomar o funcionamento normal na próxima segunda-feira. A empresa prestadora do serviço anunciou ajustes. E domingo é dia de A Cidade da Criança, com a retomada do projeto Domingo no Parque. A programação começa às 11 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Band Cidade, que está no ar. A gente começa o Band Cidade de hoje com uma notícia que pode representar esperança para quem hoje mora em bairros desassistidos por transporte público coletivo. O sindicato que representa os transportes opcionais, ou seja, as vans, informou que tem condições de assumir a operação das linhas que foram abandonadas pelo Seturne. A autorização já foi dada pela Justiça em uma ação civil pública que pede o retorno do transporte coletivo da capital potiguar. Uma primeira reunião já foi realizada entre o Sindicato dos Transportes Alternativos e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Mas a medida ainda está em discussão inicial. Para os operadores do transporte opcional, é viável a operação das linhas retiradas pelas empresas de transporte durante a pandemia. O transporte alternativo tem total interesse de atender a essa população mais carente, que é justamente os bairros do subúrbio de Natal que estão desassistidos. Quem já está sentindo os prejuízos da retirada das linhas é Alan. Para chegar ao trabalho saindo de Rosa dos Ventos, na Zona Norte, até o Tirol, ele percorre um trajeto de quase 2 horas, que requer cuidado redobrado com assaltos e longas esperas nas paradas de ônibus. A gente que precisa passa muito tempo na parada e às vezes até questão mesmo de assaltos que a gente pode estar sofrendo e demora muito. Ainda é precipitado, segundo o presidente do Citoparne, cobrar subsídio dos órgãos públicos para assumir as 28 linhas retiradas. O sindicato aguarda uma nova reunião com a STTU para calcular o impacto financeiro. Eu não quero aqui me antecipar às situações e dizer que a gente só consegue operar se tivermos realmente o subsídio. Não aí descartando uma possibilidade, sim, mas a gente sabe que isso aí, se falar em só ter que operar se tiver o subsídio, isso aí é prematuro, até porque a gente não ouviu ainda quais são as dinâmicas que tem a Secretaria para essas linhas que foram abandonadas. O grande desafio agora é a bilhetagem eletrônica. Isso porque os opcionais não operam com o Natal Card, principal meio de pagamento da passagem de ônibus dentro da capital. O sistema de transporte alternativo também é muito prejudicado com a ausência de não poder operar com esse cartão, pela forma que se encontra hoje, porque a gente sabe que o Seturne não obedece leis, não obedece determinações da Justiça, e isso é lei desde 2014, que a gente teríamos o direito de utilizar do mesmo segmento, do mesmo cartão, um cartão unificado para qualquer transporte em Natal. Mas, por enquanto, a população continua sem as quase 30 linhas do transporte público que foram encerradas desde o início da pandemia. E para piorar a situação do usuário, duas empresas de ônibus que encerraram as suas atividades, elas encerraram nos últimos dias. Uma delas, inclusive, essa empresa atendia a população de diferentes bairros da capital e também do litoral sul potiguar. Depois do encerramento de cerca de 24 linhas de ônibus que rodavam na capital, os moradores do litoral sul metropolitano agora também vivem uma dura realidade para conseguir se locomover. É que na última sexta-feira, em pleno feriadão, a empresa Viação Campos anunciou o encerramento das atividades em definitivo.
Com isso, moradores de Tabatinga, Pirangi, Búzios, Pium e ainda Cotovelo e Alcaçuz ficaram praticamente sem opções de transporte público diário. Para o presidente da Federação de Transportes do Estado, a pandemia agravou a situação das empresas, mas outro fator tem impactado diretamente o serviço oferecido. Realmente o transporte vem nos últimos 10 anos numa redução de passageiros, né, devido a diversos fatores, novos modelos de transporte, muito carro sendo vendido, moto sendo vendida, né, muita facilidade no governo passado tinha isso, né, como meta, e o transporte vem diminuindo, tá certo? Então, o que ocorre, na verdade? A pandemia apenas mostrou, né, clareou essa situação que está passando. O transporte ou muda o modelo, tá certo? Onde não é o passageiro que tem que pagar todos os custos, ou ele tende a se acabar. Ainda de acordo com o representante das empresas de transportes, a dura realidade vivida no setor se reflete em todo o país. Segundo ele, no Rio Grande do Norte, mais de 89 linhas já foram retiradas de circulação e isso pode aumentar ainda mais nos próximos meses. Nós tivemos só esse ano 2 empresas fecharam no estado, na área metropolitana. Já é a segunda, essa que apareceu domingo passado, que em dia 15 foi a segunda. Isso mostra que o sistema está errado. Os empresários desistiram de operar, tá certo? Já existem mais de 89 linhas no estado que foram entregues, fora as 24 que falam de Natal. Quer dizer, está entregando por quê? Porque não tem capacidade de continuar operando, tá certo? Devido à falta de cobertura de custo, a clandestinidade que está imperando realmente, né? E outros modelos de transporte que foram criados aí com aplicativos, isso tudo vem tirando do transporte a capacidade de operação. Para a federação, uma solução que poderia resolver grande parte dos problemas seria a adoção de um modelo de subsídio feito pelos governos estaduais ou mesmo pelo governo federal, assim como ocorre no sistema de trens urbanos de grandes capitais. Essa proposta já foi apresentada aqui no estado, mas não foi para frente. Enquanto isso, com os constantes aumentos no óleo diesel, a expectativa para os próximos dias não é nada boa. Eu vou dar um exemplo aqui bem perto de nós, o trem urbano. A tarifa é R$ 2,50, tá certo? Mas ela custa mais de R$10, eu não sei nem te falar o valor real, mas ele custa mais de R$10. Esta diferença quem subsidia é o governo federal. Mas ele está subsidiando o passageiro, que em vez de estar pagando 10, está pagando 2,50. Esse é o modelo que o Brasil está adotando. São Paulo custa por ano aos cofres da Prefeitura Municipal de São Paulo 3 bilhões, que é a parte, para manter a tarifa em 4,40, a Prefeitura entra anualmente com 3 bilhões de reais. Pela primeira vez, o custo do óleo diesel é maior do que o custo da folha de pagamento. Então, isso não existe. Pagar um insumo ser maior do que o principal, que é a mão de obra nossa, e infelizmente ela está menor do que o custo do óleo diesel. O transporte coletivo, seja na capital potiguar, seja o transporte intermunicipal, se coloca como um grande gargalo, um problema enorme que nenhum gestor ainda conseguiu resolver. Se nós focarmos o olhar na situação do usuário, o transporte está em péssima qualidade. Se focarmos o olhar na ótica do empresariado, o presidente da FETRONU acabou de falar, não há como o transporte sobreviver, a classe empresarial afirma que as contas, a planilha não fecha. Se observarmos o lado dos gestores públicos, esses afirmam que não há como oferecer mais subsídio, já que subsídio quer dizer arrecadação a menos, inclusive de um dos principais setores arrecadadores, que é o transporte público. O modelo em si, e para todos essas 3 partes, para esse triângulo que integra o transporte público, o modelo está naufragado, está fracassado. Mas e agora? E agora é preciso criar um outro modelo, porque desse jeito, para nenhum dos 3, dá certo. Mudando de assunto, porque as 4 unidades do restaurante popular que tiveram as atividades suspensas na cidade de Mossoró e Baraúna irão retomar o atendimento ao público já na próxima segunda-feira. Essa informação foi divulgada pela Secretaria Estadual do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Divulgada, inclusive, hoje. As atividades nos restaurantes populares Alto São Manuel, Santo Antônio, Uerne
e em Baraúna, elas foram suspensas após serem constatadas condições precárias de armazenamento da produtora dos alimentos. A situação foi descoberta pela própria Setas, que optou por suspender o fornecimento de alimentos para evitar risco à saúde da população. Nesta sexta-feira, a Setas se reuniu com representantes das empresas e ficou definido o retorno do serviço de fornecimento de alimentos. Já em nota, a pasta do governo reforçou que as fornecedoras fizeram a correção dos problemas sanitários lá encontrados. O esperado alívio na conta de luz com o fim da bandeira adicional, na prática, não deve acontecer. Quem vai explicar isso para a gente é Ramon Ferraz. Chuveiro elétrico, nem pensar. O tanquinho nunca mais foi usado. Ferro elétrico, ventilador, tudo isso é ligado o mínimo possível, porque a conta de energia de Eliana pulou da casa dos R$50 para de R$80, mesmo poupando. Eu vivo do Auxílio Brasil. Além de eu pagar o apartamento, tenho que pagar também a água e a energia. Eu estou até sem internet por conta disso. Com o fim da bandeira escassez hídrica, que deixou de ser cobrada na semana passada, era esperado um alívio. Expectativa, queda de até 20% na conta. Realidade, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou reajuste de até 24%. Ou seja, para alguns consumidores, não vai mudar muita coisa. Tiraram o pirulito da nossa boca, o docinho. Os aumentos começam a valer sexta-feira no Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe. No último sábado já tinham entrado em vigor em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nas últimas semanas, o reajuste anual já tinha começado a valer para milhões de consumidores paulistas e fluminenses. Em virtude de um reflexo da operação do ano anterior, né? Onde a gente ainda tinha escassez hídrica, a geração térmica ela já é mais cara e hoje as concessionárias elas precisam reajustar suas tarifas para poder rever esses investimentos que foram feitos aí no ano passado. O Band Cidade faz um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre política local e nacional com uma pincelada nas eleições. O Band Cidade volta em um minuto. Falta de atenção e distração com o celular estão entre os principais motivos do aumento de batidas traseiras nas estradas. Bárbara Guimarães traz para a gente as informações nessa reportagem. Caminhão tombado na pista, fluxo normal do lado direito. 1 segundo e pronto. O motociclista bate direto na traseira do veículo da frente. Nesse outro acidente, a batida é tão grande que o carro atingido na traseira atravessa o canteiro central e vai parar do outro lado da pista. Colisões assim estão cada vez mais comuns nas rodovias por todo o Brasil. Na maioria das vezes, bater na traseira do carro da frente está associado à desatenção. É aquela olhadinha rápida no celular. Nas estradas que ligam Campinas ao Circuito das Águas e ao sul de Minas Gerais, as colisões traseiras, responsabilidade do motorista do carro que vem atrás, cresceram 36%, comparando janeiro com março de 2022. A incidência é maior à noite ou com chuva. Então, fique atento a algumas dicas. Manter a distância do veículo à sua frente, o não uso do telefone celular, se for usar como GPS, já deixa o celular lá, um destino informado e também a atenção total em tudo que está acontecendo à sua frente e ao seu redor. Chegou a hora de sabermos o que é notícia do dia no Congresso Nacional. Conosco, Napoleão de Castro. Boa noite para você. Num ano de eleições, como conciliar esse trabalho parlamentar com a questão das eleições 2022? Eu fui conversar com o secretário nacional do União Brasil, deputado Efraim Filho. Ele falou o que pensa em relação a essa situação. Olha, é preciso ter maturidade, serenidade para que a gente possa conciliar a agenda política com a agenda legislativa, a agenda de votações ainda importantes que precisam avançar, votações como, por exemplo, o piso da enfermagem, é importante avançar esse ano, a mini-reforma tributária com a simplificação das obrigações acessórias, a simplificação dos procedimentos, a desburocratização, porque só isso já ajuda a reduzir o peso dos impostos e valorizar quem produz, ou seja, tem tema assim, importante na agenda do Brasil que nós temos que saber conciliar com o ano de eleições.
Deputado Efraim Filho é secretário nacional do União Brasil. De Brasília, nos 62 anos da capital federal, para o Band Cidade, Napoleão de Castro. PSDB indefinido. Maior partido da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, com 12 deputados, o PSDB está rachado na sucessão deste ano. Parte da legenda já se definiu pelo palanque da governadora Fátima Bezerra. Outra ala está no palanque do ex-vice-governador e candidato da oposição, Fábio Dantas, do Solidariedade. Aliás, bem típico do PSDB, parte do partido está com a governadora Fátima Bezerra e já denota, já expõe essa preferência. Uma outra ala dos tucanos se coloca com Fábio Dantas. E há ainda a coluna do meio, que é uma ala do PSDB que não se definiu nem pela situação, nem pela oposição. Oficialmente, o partido já avisa ou já informa que deverá discutir junto ao diretório para onde vai. E esse para onde vai, oficialmente, tem muita representatividade por um motivo simples. O PSDB é um partido de expressão nacional, tem uma das grandes bancadas no Congresso Nacional e por isso mesmo, onde o PSDB ficar oficialmente no palanque da sucessão do Rio Grande do Norte, vai representar tempo de rádio, tempo de televisão na propaganda eleitoral. Isso é um aspecto oficial, porque na prática, esse racha dentro do PSDB de hoje deverá se prolongar, deverá continuar até a sucessão, até a eleição. É típico de um partido grande com muitos deputados que se fundiram ou se uniram em torno de um projeto para todos se salvarem na proporcional. Já a majoritária, essa é uma outra e longa história. Controvérsia, é verdade. E no próximo bloco, a agenda cultural e esportiva da Band para o seu final de semana. Você confere em um minuto. Recado especial para você. Saia do aluguel, compre a sua casa agora. Venha viver do Esporte Clube, o mais completo bairro planejado da região metropolitana aqui de Natal. Casas com 2 ou 3 quartos, com uma suíte, parcelas menores que o aluguel. More perto de tudo que você precisa e com a melhor infraestrutura local. Já imaginou morar em uma casa pronta e com energia solar? E mais, terminal rodoviário, área de lazer, segurança 24 horas, supermercado. Torne o seu sonho realidade. Agende agora a sua visita pelo WhatsApp ou você liga para o 3015-7888. Calma que eu vou repetir. 3015-7888. Em mais, os usuários do sistema de transporte público de Extremóis, enfim, toda a região metropolitana vão estar, claro, vão estar buscando essas novas casas do Esporte Clube na Grande Natal. E olha, agora a gente traz uma notícia sobre, agora a gente vai trazer uma notícia sobre o caso da estudante Jéssica Bittencourt, que era estudante de arquitetura, quando em uma visita à ponte Newton Navarro, descobriu que pessoas em situação de rua moravam dentro dos pilares da construção. Esse fato deu origem a uma exposição Pilares Vivos, que será exibida a partir de maio na Bienal de Arquitetura em São Paulo. Você confere. O projeto Pilares começou com uma visita de Jéssica à ponte Newton Navarro, quando ela ainda era estudante de arquitetura e urbanismo em 2011. O que mais despertou a atenção da aluna foram moradores em situação de rua vivendo dentro dos pilares da ponte. Eu e meu grupo, na época, estávamos fazendo um levantamento sobre o bairro da Ridinha. Estávamos na praia e aí a gente observou que existia uma porta nos pilares e uma pessoa entrou. Isso nos chamou a atenção e a gente decidiu saber o que tinha lá. Anos depois, já como pesquisadora, Jéssica constatou que o lugar ainda servia de abrigo para famílias em vulnerabilidade socioeconômica. Foi quando surgiu a ideia de montar uma exposição e levar as imagens dos moradores para mais pessoas. De um lado a gente tem a ponte, né, rica estruturalmente, uma ponte caríssima e ao mesmo tempo uma contradição que são as pessoas morando dentro dos pilares. A minha intenção era mostrar esse contraste
contraste, o contraste da desigualdade socioespacial e também levantar o debate para temas como direito à cidade ou para quem estamos construindo a nossa cidade. O projeto deu origem à exposição Pilares Vivos, que será exibida na Bienal Internacional de Arquitetura em São Paulo a partir de maio. A ideia é reproduzir a estrutura onde os moradores vivem na ponte. O tema da Bienal esse ano será desigualdade socioespacial, ou seja, desigualdade aplicado à arquitetura, questionando os modelos das cidades contemporâneas. Então, esse tema dos pilares se encaixou perfeitamente no tema da Bienal. Eu tenho condições de pagar aluguel, eu tenho mãe, tenho pai, eu não tenho oportunidade de trabalho, eu não estudei o suficiente. E olha, o final de semana está chegando aí. E uma programação para toda a criançada. Após 2 anos suspenso por causa da pandemia, o projeto Domingo na Cidade retoma as atividades neste domingo na Cidade da Criança, aqui na capital potiguar. A programação é gratuita e vai começar às 11 horas da manhã com várias apresentações artísticas, além de atividades de lazer e educativas. Para abrir os trabalhos no anfiteatro, haverá uma aula de Zuma Kids a partir das 11 horas. Em seguida, às 2 horas da tarde, a companhia Chá da Alegria fará uma contação de histórias e oficinas de arte. Para finalizar as atividades no palco, vai acontecer o show da dupla de palhaços mais amada do Rio Grande do Norte, Bisteca e Bochechinha, às 4 horas da tarde. Já em seguida, a banda Brincantos vai animar o público com seus sucessos, isso a partir das 5 horas. O projeto Domingo na Cidade é uma realização da Idearte Produções, em parceria com a Banda RN e patrocínio da Fé Comércio, Sesc RN, Esterbom, Governo do Rio Grande do Norte e a Fundação José Augusto, via a Lei Câmara Cascudo e da Unimed Natal, além da Prefeitura do Natal, através da Lei de Djalma Maranhão, além da CAERN, naturalmente. E olha, a gente fala agora sobre o município de Acari, porque foi cenário da prova para o Rally RN 1500. A prova vale pontos para o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. As equipes cruzarão mais de 30 municípios, desde a largada em Campina Grande, na Paraíba, terra do maior São João do mundo, até o destino final, em Natal, capital do nosso Rio Grande do Norte. Tudo isso nesse final de semana. Você acompanha todos os detalhes na reportagem da nossa parceira, a Cides TV de Currais Novos. A 24ª edição do Rally RN 1500 GP do Nordeste começou no início da semana quando largou do estado da Paraíba. A competição, que reúne pilotos de todas as regiões do país, vai ser encerrada em Natal neste sábado, dia 23. Em mais um ano, o Rally, com sua grandiosidade e diversidade de trilhas, passou pelo Seridó. Terreno de muita poeira e pedras, o que traz mais competitividade e adrenalina aos participantes. O 1500 esteve em Acari nesta quarta e quinta-feira com especiais que levaram durante todo o dia. Lembrando que são várias categorias, motos, carros, UTVs e muito mais. Acari, pela primeira vez, recebeu o evento com muita organização e acolhimento. A simpática noite da cidade foi a responsável por acolher os pilotos juntamente com o seu povo, que se fez presente aos briefs e à programação artística cultural que foi oferecida. No bairro Elizabeth Galvão, os pilotos revisavam suas máquinas e se preparavam para o outro dia de prova. Para quem gosta de adrenalina, é bom demais. Hoje a gente corre de UTV, o UTV tem um limite de 130 km por hora, então ele fica um perigoso e um seguro ao mesmo tempo, apesar de que a prova de hoje foi muito pesada. Agora à noite já ainda tem 10 carros lá dentro da trilha, alguns tombaram, outros furaram o pneu, aí quebraram, mas é adrenalina, isso é que a gente gosta, isso aqui é o nosso vício. Para mim foi bem legal, consegui ganhar a categoria. Eu ando com a CRF 250F, que é uma moto um pouco mais inferior, é uma moto de fabricação nacional, e fiquei em 12ª geral, foi bom demais para mim.
Gostei bastante do dia hoje, foi um dia bem solto, a motinha saiu super bem. No centro da cidade, no mercado público, teve muita poesia, repente e cultura, numa realização da prefeitura do município que abraçou de verdade o evento. É uma alegria o município ter a visibilidade que está tendo na imprensa nacional especializada. Ontem em Campina Grande, por exemplo, nós estivemos lá, então, jornalistas até de fora do país que são especialistas nessa área do rally, de modo que nós estamos muito satisfeitos, né? E esperando que a Cari receba bem, como está recebendo, este e outros eventos. O Rally RN 1500 cresce a cada ano. Começou pequeno e se consolida ao longo do tempo, sob a direção de Kleber Tinô. Você sabe que você já acompanhou vários, já sofreu um pouquinho com a gente quando a gente era pequeno, né? Mas assim, a prova, ela tem um sucesso enorme, graças a Deus, graças à sua qualidade técnica. É uma prova que tem um nível técnico excelente, não é falsa modéstia, dito pelos pilotos e pela imprensa. E a gente tem aí uma característica principal, que é a enorme diversidade de terreno. O piloto anda na serra, na Borborema, ele passa 2 dias no sertão do Seridó, ele anda na região do Vale do Açu e ele termina no litoral, nas dunas e na areia. Isso é maravilhoso, é um cenário lindo, ou seja, todos os elementos para uma boa corrida nós temos aqui. Ano que vem nós temos a 25ª edição do RN 1500, são 30 anos meus de rally e mais uma série de coisas, então já estamos certos, a Cari cediu o RN ano que vem na sua 25ª edição. E ainda falando sobre esporte, a ABC amanhã entra em campo 9 horas da noite para enfrentar Campinense. Antes, às 5 horas da tarde, aqui na Band, você vai acompanhar Atlético Cearense e Ferroviária, que vão se enfrentar no Romeirão. Ficamos por aqui, desejando a você uma ótima noite e grande final de semana. Até segunda-feira, 18h50, na tela da Band.